Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que é possível analisarmos, extrairmos informações geográficas a partir de cédulas de dinheiro? É isso que vamos conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Bom, dentro do processo de ensino em geografia, nós podemos utilizar diversas alternativas metodológicas como recursos ali para ajudar nesse processo de ensino e de aprendizagem. Durante as nossas aulas ao vivo, os nossos laboratórios de práticas, conversamos muito, né, sobre maquetes, filmes, músicas, mas hoje eu quero trazer aqui uma opção bem diferente: as cédulas, as notas de dinheiro. Para quem não sabe, né, além de geógrafo, professor de geografia aqui na Uninter, eu também pratico a numismática, uma área do conhecimento que mistura ali conhecimentos da economia, da história, da geografia, para analisar cédulas de dinheiro, moedas, medalhas, né? A numismática, ela vai além de um colecionismo propriamente dito, ela vai para o estudo desses objetos. E as cédulas, as moedas, as medalhas, elas revelam muitas características sobre as sociedades que as emitiram, e isso é muito interessante. Vamos ver alguns exemplos então. Nós temos aqui então uma primeira cédula que mostra Nelson Mandela. Imagine um processo de ensino-aprendizagem, uma aula em que você traga uma cédula dessa e comece com questionamentos aos seus estudantes, né? Quem foi Nelson Mandela? Qual a sua importância? Por que que ele está nessa cédula? E isso é muito importante para a gente conversar sobre questões sensíveis e extremamente importantes serem debatidas, como o apartheid, por que ele aconteceu, em qual contexto ele aconteceu. Isso numa aula dentro de uma lógica, né, de uma dita geografia humana, mas a gente sabe que a geografia ela é como um todo, né? Mas uma aula focada em geografia humana seria muito importante. Mas essa cédula aqui, ela também é interessante para a gente conversar sobre biogeografia. Vamos ver o seu reverso. Nós temos aqui, então, a representação de um rinoceronte. Por que esse rinoceronte ocorre ali? Qual a sua área de abrangência, suas características, né? Uma questão relacionada ao seu bioma. Isso é muito relacionado ao campo da biogeografia. Vamos ver outros exemplos agora, né? Se a gente fosse conversar sobre as questões voltadas à economia, nós temos aqui a cédula de Gana com a representação dessa atividade de cultivo do cacau. Gana é um dos maiores produtores do mundo de cacau. Por que que ali ocorre essa produção? Qual a relação com o mercado internacional? Questões econômicas, macroeconômicas. É muito interessante a gente motivar uma discussão a partir de um elemento como esse. Vamos a mais um exemplo. Se a gente vai conversar sobre o território pré-colonial aqui da nosso continente, da América do Sul, nós temos aqui então essa cédula da Guatemala que mostra muito dessa herança cultural desses povos originários que habitavam aqui essa região, esse território. Nós temos aqui então essa representação e no seu reverso nós temos também uma pirâmide. Então veja que interessante a gente poder trabalhar, discutir, aprofundar com nossos estudantes matemática como essa. Nós também podemos trabalhar com questões coloniais propriamente ditas. Olha aqui essa cédula da Costa Rica. Que coisa mais linda. Nós temos aqui um quadro, uma representação que mostra esses cultivos que tinham aqui nessa América dita latina, não é? Como a banana, o café. Qual era esse contexto? Qual era esse ciclo econômico que ali estava instaurado? Isso é muito interessante. A gente consegue promover vários debates a partir disso. Se a gente for avançando um pouco, né, a gente pode dar uma olhada em questões voltadas ao colonialismo, ao imperialismo, não é? Vamos perguntar, né, para o nosso estudante por que que a Rainha Elizabeth ela aparece em tantas cédulas. Veja essa aqui de Hong Kong, certo? Ela aparece em tantas cédulas e por diferentes continentes. Ela aqui representada nessa cédula de 1 centavo de Hong Kong, ela representada aqui nessa cédula do Belize. Nós temos a representação da Rainha Elizabeth nessa cédula aqui da Austrália. Nós temos a representação dela também aqui. Deixa eu dar uma olhadinha de onde é. Olha aqui, nós temos aqui, ó, de Antigua e Barbuda. Mais uma vez a sua representação. Nós temos ela também em Fiji, lá na Oceania. Nós temos ela também representada nas Bahamas. Nós temos ela representada nas Ilhas Caimã. Por que a Rainha Elizabeth aparece em tantos locais diferentes pelo globo, né? Colonialismo, imperialismo britânico, né? Que ainda está presente em várias regiões, tá certo? Nós também podemos conversar sobre coisas fascinantes, como os conflitos territoriais. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Essa aqui é um peso argentino. Por que que está sendo representado aqui no peso argentino as Ilhas Malvinas? Que na visão britânica são as Ilhas Falklands. Qual é esse contexto? Por que está sendo essa representação? Que ideia quer ser reforçada aqui? Veja, é um mapa sendo apresentado e sendo relacionado ao território argentino. Uma questão muito interessante pode ser debatida dentro dessa lógica dos conflitos territoriais. Nós também podemos falar muito aqui sobre Guerra Fria, que mudou drasticamente aí a configuração, a distribuição de poder para o nosso planeta. Veja essa cédula de Cuba que mostra aqui, né, o dia da Revolução Cubana, com Fidel Castro, com Che Guevara. Veja que interessante. E nesse contexto de Guerra Fria, a gente pode falar também de países que nem existem mais. Quem foi a Iugoslávia?
Que local que ela ocupava? Que território ela estava presente? O que foi a União Soviética? Veja aqui esse rublo soviético. Então a gente tem várias possibilidades dentro dessa lógica de um ensino pautado nessa provocação ao nosso estudante à reflexão. Por fim, eu trago aqui a minha parte favorita de analisar essas cédulas, as paisagens. Eu amo paisagem. Olha aqui essa cédula da Coreia do Sul. Essa belíssima paisagem asiática sendo representada. Qual é a diferença do cá com o lá? Isso é muito interessante, certamente motiva muito debate e muita curiosidade nas suas aulas de geografia. Forte abraço, até mais.